Hoje eu quero trazer uma mensagem de encorajamento da parte de Deus para todas as famílias. Essa é uma mensagem para famílias. Essa é uma mensagem para as mães, mas não somente para as mães, mas também para as famílias. Hoje nós iremos falar sobre as boas novas para mães cansadas. As boas novas para mães cansadas. Não quero me alongar na reflexão que trarei hoje. No entanto, peço de Deus a iluminação e a capacidade de encorajar o seu espírito em um dia tão festivo como esse. Não podemos nos furtar de adereçar e de falar sobre as dificuldades que todas as famílias enfrentam. Dificuldades diversas, problemas que enfrentamos e cansaço que é decorrente dos problemas que enfrentamos. Quando você está numa briga, quando você está numa batalha, você se cansa. E é aí que entram as boas novas. E o Senhor nessa noite tem boas notícias. O que são novas notícias? Boas notícias para mães cansadas. Todas as mães que eu conheço, em algum momento da vida, já se cansaram. Algumas continuamente estão cansadas. Algumas cuidam de filhos pequenos. E o trabalho e o labor de civilizar um pequeno ou uma pequena é um trabalho hercúleo, é um trabalho muito grande. As mães se esforçam para educar os seus filhos, para ensinar civilidade a eles. As crianças, quando vêm ao mundo, são bárbaros, são selvagens. Elas não sabem comer direito, elas não sabem onde fazer suas necessidades. Para você educar essa criança, para você civilizá-la e fazê-la uma cidadã do mundo, da sociedade, isso dá muito trabalho. Esse é um tipo de trabalho e as mães se cansam por causa disso. Minha mãe conta que a gente deu muito trabalho para ela e ela vivia cansada. Todo o tempo ela estava com sono e ela dormia em todo lugar que ela podia dormir. E algumas outras mães passam dessa fase e entram na adolescência. Outro tipo de trabalho que cansa. Você tem que lidar com adolescente é chato. Amém? Não é isso? 100% dos adolescentes são chatos. E você se cansa tentando ensinar para eles as coisas da vida. E as mães estão cansadas também aí. Depois que essa fase passa, as crianças e os adolescentes passam, eles entram na fase adulta. E os pais se cansam de outras formas. Os filhos são cabeça dura. Os filhos tomam decisões que os contrariam. E muitas vezes quebram a cara. Alguns filhos tomam decisões erradas depois de adultos. E depois tem que voltar a morar com os próprios pais, depois de velho já. Em todas essas circunstâncias, você tem pais ou mães que se cansam. Você tem famílias que estão cansados por causa das questões inerentes da vida humana e das relações humanas. Meus irmãos, a vida não é fácil. A vida é difícil e tem dilemas e problemas com os quais nós devemos lidar. Semana passada nós falamos a respeito de como os problemas, na verdade, nós falamos, acho que foi quinta-feira que nós falamos sobre isso, ou domingo, acho que foi domingo. Nós falamos sobre como os problemas das pessoas são problemas feios e difíceis. E nós precisamos nos envolver com esses problemas se nós quisermos ser a igreja. Agora, por que nós conseguimos encontrar alívio no meio desses problemas? Ora, por causa das boas novas. Existem boas notícias para você que está cansado nessa noite. E essas boas notícias estão enraizadas no Evangelho de Jesus. Boas novas, boas notícias para mães cansadas. Quantos querem boas notícias aqui? Quantas de vocês, mães, já se cansaram na vida ou estão cansadas agora? Levantem a mão. Estão cansados por diversos motivos diferentes. Existem boas notícias para você nessa noite.
A frase com a qual começo hoje é a seguinte: o que a sua casa mais precisa não é gestão impecável, e nem uma gestão sem falhas. O que sua casa mais precisa hoje é um coração totalmente vivo, pulsante e rendido ao amor de Jesus. Então eu vou ler alguns versículos ao longo da nossa mensagem de hoje, e a minha oração em Cristo é que você seja encorajada profundamente. Agora, essa mensagem também é para os homens. Essa mensagem é para os homens que se cansam por outras coisas. Essa mensagem é para todos os corações que estão cansados e que precisam de encorajamento. Deus tem encorajamento para nós nessa noite. Primeiramente, a maternidade e a glória do Criador. Queridos, o mundo odeia o design de Deus. Aquilo que Deus criou, o inimigo de nossas almas tem prazer em profanar. E a maternidade é uma dessas coisas. E a cultura e a sociedade, as ciências sociais atacam a maternidade e dizem que é uma loucura uma mulher, nos dias de hoje, ter muitos filhos. E eles trocam as promessas de Deus e a visão de Deus sobre a maternidade para dizer que não vale a pena colocar crianças em um mundo tão difícil. Ora, esse é o tempo que Deus escolheu para essas crianças. Como é que essas pessoas podem dizer tamanho absurdo? Mas por que isso? Porque o mundo odeia o design de Deus. E a primeira orientação que eu dou para você nessa noite, mãe que está cansada, é: talvez você esteja cansada porque você ouve muito o que o mundo tem a dizer. Se você começasse a olhar para a sua vocação materna na perspectiva de Deus, você veria que é um alto chamado ser uma mãe, especialmente uma mãe crente. Se você for uma mãe ruim, que não teme a Deus, então é uma coisa ruim que você seja uma mãe. Agora, se você é uma mãe que teme a Deus e ora pelos seus filhos, se você é uma boa mãe que teme a Deus e dá bons conselhos para os seus filhos, se você é uma boa mãe que teme a Deus e intercede por eles e batalha por eles, então é um grande chamado você ser uma mãe. E talvez quando você começar a olhar para essas coisas do ponto de vista de Deus, você pare de se cansar. Porque você vai começar a lembrar que Deus diz que tudo que Ele faz é bom. A maternidade sofre ataques. Algumas empresas até perguntam se as pessoas desejam apagar o e-mail de Dia das Mães. Aqueles e-mails que vão chegando na nossa caixa de e-mail e enchem a nossa caixa de e-mail. E muitos deles são de Dia das Mães. E aí as pessoas perguntam: você quer que eu pare de mandar felicitações pelo Dia das Mães para você? Outros tratam o Dia das Mães ou a instituição maternidade simplesmente como uma possibilidade de faturar. No dia de ontem, a porta do shopping do shopping da ilha estava lotado de carros. As pessoas vão comprar presente para a mamãe, muitos com motivações erradas. Não ligam para a mãe durante o ano inteiro e naquele momento vão comprar um presente para poder fazer uma média. Você conhece alguém assim? Mas nós não daremos regras hoje, porque regras não salvam mães cansadas. A única coisa que pode dar alívio a mães cansadas são boas novas. As regras que muitas vezes são impostas para as mães criam apenas peso, afogam a alma das mães e elas não descansam. Nós vamos levantar os olhos nessa noite e olhar para a beleza de Deus. Nós iremos olhar para um lugar onde mães cansadas encontram um lugar seguro de amor. Nós vamos olhar para um lugar onde mães cansadas encontram graça, onde mães cansadas encontram um lugar onde elas podem até errar e elas não vão ser descartadas, ou elas não vão ser julgadas. E esse é o lugar que você precisa ir hoje. Então, em primeiro lugar, nós iremos ver a igreja como uma mãe, ou o caráter materno de Deus. Todo mundo fala que Deus é pai, e sim, Deus é pai, mas poucas pessoas falam a respeito do caráter materno de Deus. Em Isaías, Deus se apresenta para o povo como um amor maternal. Por quê? Porque é um amor terno, é um amor misericordioso e um amor que não desiste. E a igreja de Jesus, que é a instituição que Ele inventou,
que Jesus inventou é também como uma mãe. Vamos ler Marcos capítulo 10, do verso 29 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mãe por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto mães com perseguições. E aqui eu fiz um recorte do trecho. Não há quem abandone casa ou mãe por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto mães com perseguições. A maternidade, queridos irmãos e amigos, revela Deus. Nós olhamos para a maternidade e o que nós aprendemos? Nós aprendemos como Deus é, e como Ele não desiste de cuidar de nós, e como Ele sempre levanta alguém para cuidar de nós. Às vezes eu estou resolvendo um problema em outra cidade, problema pastoral, e eu pergunto para a pessoa: tu não tem uma igreja que possa te ajudar aí? E sempre tem uma igreja que pode nos ajudar, onde quer que nós estejamos, e que a Ponto Bereia seja essa igreja para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus olhou para Jerusalém, a cidade santa, e ele viu uma cidade rebelde. E o que Jesus quis fazer? Jesus teve pena de Jerusalém e desejou ajuntá-los. Como? Como uma galinha ajunta e protege seus pintinhos debaixo de suas asas. Isso é pura proteção maternal. Jesus quer cuidar de Jerusalém porque teve compaixão de Jerusalém e busca cuidar de Jerusalém com um instinto maternal. A igreja de Jesus deve entender isso. A maternidade revela o amor de Deus, e dentro da igreja nós achamos esse amor, e devemos achar e devemos trabalhar enquanto igreja para sermos uma igreja que manifesta esse amor maternal. O apóstolo Paulo entendeu isso também, e ele comparou o seu ministério a uma mãe que amamenta seus filhos. É um ato calmo e é um ato nutridor. O trabalho de aconselhamento pastoral é um trabalho materno, é um trabalho de dar leite, é um trabalho de cuidar e sarar as feridas e passar um curativo e ouvir aquele problema. E muitas vezes você lida com aquele problema, com aquele irmão que é problemático, e todos nós somos problemáticos em alguma medida, mas muitas vezes não existe aquele amor de ter paciência, porque mães são pacientes. Se uma mãe vê que o filho tem um problema, e ela sabe que aquele problema não vai embora rápido, ela vai ter que ficar com aquele filho. Por quê? Porque mães não jogam filhos fora. Mães ficam com seus filhos e ajudam os seus filhos a superarem esses problemas. Nós precisamos ser uma igreja que manifesta essa maternidade de Deus no nosso cuidado. No nosso cuidado. Paulo entendeu isso. Então, o trabalho pastoral de Paulo, ele compara um trabalho de uma mãe. Eva também foi chamada mãe de todos os viventes, e ela recebeu esse nome antes mesmo de dar luz a filhos físicos. Por quê? Porque é da natureza que Deus criou o cuidado materno. O cuidado materno. Muitas vezes, gente, a gente não tem uma mãe que supre todas as nossas necessidades, ou que ela vai suprir, ou então ela vai ser do jeito que a gente imaginou. Meus irmãos, nossos pais têm defeitos, nossas mães têm defeitos, e às vezes esses defeitos eles vêm para a superfície e ficam evidentes. E muitas vezes você não teve uma mãe boa. Talvez você queira ser uma mãe para os seus filhos melhor do que sua mãe foi para você. Muitas vezes algumas mães aqui queriam ter uma mãe para orar por você, para lhe ajudar. Algumas pessoas, alguns homens não tiveram uma mãe boa, e muitas vezes eles estão por aí vagando, precisando de alguém para orar por eles. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus nos dá uma promessa, e isso faz o nosso coração descansar. Quantos querem essa promessa nessa noite? Digam amém. Sabe qual é a promessa? Aqueles que o amam, Ele vai dar 100 vezes mais mães. Onde? Dentro da igreja.
Quando eu olho para as minhas tias aqui, eu vejo mães que oram por mim. Se alguma coisa acontecesse com a minha mãe biológica, elas seriam as minhas mães. Meu filho, você está precisando de alguma coisa? Eu lembro quando papai já estava doente, já estava quase morrendo, e eu estava sozinho aqui, né? Praticamente sozinho. E eu lembro que as irmãs mandavam mensagem, e elas perguntavam: você está precisando de alguma coisa? Você quer comer alguma coisa? Meus irmãos, só a igreja faz isso, onde você encontra 100 vezes mais mães para cuidar de você. E não somente eu posso receber isso, qualquer um de vocês. Às vezes você não recebe uma mãe, você recebe uma irmã. Irmã, deixa eu orar por você. Minha irmã, eu vou ajudar você em oração. Minha irmã, você precisa de oração. Meu irmão, você precisa de oração. A igreja de Jesus é a única instituição que pode fazer isso. Porque é o amor de Deus que está gerando vida no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa promessa é para cada uma de vocês. E é para cada um de vocês que por acaso estão precisando de um consolo, de um alento, estão precisando de um encorajamento. Nessa casa você encontra não somente mais mães, você encontra um pai, você encontra um irmão, você encontra um parente espiritual do sangue de Cristo. E eu digo mais ainda, eu lembro que eu tinha uma pessoa na minha vida que ela me chamava de pai. Todo mundo que ganhou alguém para Jesus já recebeu esse título. Por quê? Porque você ganhou essa pessoa para Jesus, você teve dores de parto por essa pessoa, você orou por ela, você amou essa pessoa, até que Cristo fosse formado nessa pessoa, e ela tem uma gratidão por você, ela chama você de pai. Meus irmãos, não tem nada a ver com nada isso, a não ser o fato de que dentro do reino de Deus, nós temos pais e mães espirituais. E esses pais e mães espirituais vão cuidar de nós. E eu digo para você nessa noite, eu vou cuidar de você. Se você precisar de mim algum dia, eu vou estar lá para cuidar de você. Eu vou te dar uma orientação jurídica. Eu vou me organizar para comprar uma cesta básica para você. Eu vou estar lá no momento em que você tiver uma perda. Nós iremos compensar essa perda com a nossa presença e com as nossas orações. E é assim que você é consolado. É assim que mães cansadas são consoladas. E você às vezes está cansada por causa dos dilemas da vida, e chega uma outra pessoa da igreja e diz assim: minha irmã, eu já passei por isso, fique firme em nome de Jesus. Deus vai entrar com providência, Deus não vai te abandonar. Nós somos como uma família, unida pelo sangue de Cristo. E o que a família faz? Suporta em amor, resolve e senta. Além disso, outro problema que faz com que as mães se cansem: manipular. Tentar ser Deus na vida das pessoas. Não é isso? Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos lá no 3 aqui no telão, vamos lá? 1, 2, 3. Porque nele foram criadas todas as coisas, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Primeiro, existe uma exigência maligna de perfeição. A sociedade, talvez você mesma, você mãe, exige de você que você seja uma mãe perfeita. Mas quem é que faz essa exigência? É a sua carne, não é Deus. Deus não exige que você seja uma mãe perfeita. É a sua carne ou o inimigo da sua alma que exige que você seja uma mãe perfeita. Mas você não é esse aqui de Colossenses, você não é Jesus. Não é em você que todas as coisas foram criadas. Não é em você que é antes de todas as coisas. As coisas não subsistem por causa de você, mãe. Pelo contrário, você é tão falha como seu filho é. Às vezes ele é ruim porque ele herdou de você. Você já parou para pensar nisso? O acusador, o inimigo de nossas almas, a nossa carne e o mundo impõe um peso demoníaco de perfeição. Por quê? Para esmagar você. Porque se ele esmaga você, você não consegue fluir no propósito e no papel de ser mãe, ou de ter uma família coesa, uma família organizada. Mas Jesus traz um conforto perfeito para mães imperfeitas. Louvado seja o nome do Senhor.
Muitas mães tomam um fardo para si. Que fardo? O fardo impossível de manter a família inteira unida. Esse é um peso, queridos e queridas, especialmente, que é muito maior do que você pode suportar. Você não tem essa capacidade. Mas nós esquecemos do que, gente? Do poder supremo de Cristo. Meus irmãos, muitas vezes eu estou cansado de orar, e olha que minha família é uma boa família. Meu casamento é um bom casamento, graças a Deus por isso. Às vezes eu estou cansado de orar. Às vezes eu não tenho palavras mais para orar. Ou então às vezes é simplesmente uma situação que vai se acumulando ao longo do tempo e vai cansando a gente. Meus irmãos, nós somos absolutamente incapazes de lidar com certas situações. Ou muitas vezes com a rotina enfadonha que se impõe sobre nós. E a gente quer consertar e acaba piorando. Quantos já passaram por isso? Elas tomam um fardo para si que não podem suportar. Muitas mães querem, por causa de várias circunstâncias, manter a família unida na força da carne. E qual é o problema disso? Elas acabam tentando manipular. Para fazer a família ficar unida, elas acabam tentando controlar as coisas que não competem a ela. Minha irmã, mãe, pare de ser controladora. Você não vai conseguir descansar se você acha que você é a dona das coisas. Não. O que a nossa manipulação produz? O que a manipulação muitas vezes de mães produzem? Ela não limpa a casa, ela apenas suja mais. Ela não tenta resolver problemas, ou ela tenta resolver problema da forma errada e acaba trazendo mais problemas. Muitas mães agem como se fossem deusas, ou querendo ser Deus, mas Jesus é aquele que tem todo o poder. Jesus é aquele que organiza onde existe caos. Jesus é que traz luz onde há trevas e não nós. Então nós precisamos entender que Jesus é um Jesus perfeito, mesmo quando eu sou uma mãe imperfeita. E Ele pode consertar aquilo que eu não consigo fazer. Louvado seja o seu santo nome. Como nós lemos agora em Colossenses, Ele é quem mantém a minha família unida. Quantas podem dizer aleluia para isso? Ele é quem mantém o seu casamento unido. Ele é quem mantém o seu filho no caminho. Ele é quem pode trazer o seu filho de volta. Como diz Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Nele foram criadas todas as coisas. Eu não preciso fazer o que somente Jesus pode fazer. Pelo contrário, se somente Ele pode fazer, nele eu coloco a minha confiança. Nele eu descanso. Nele eu coloco a minha fé. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Deus, eu não sei o que fazer. Algumas mães estão dizendo isso para Jesus agora, mas os meus olhos estão fitos em Ti. E é isso que você, mãe, tem que fazer. E não tentar sustentar todas as coisas, porque isso vai fazer você se cansar. Além disso, terceiro ponto, eu estou correndo aqui porque temos muita coisa para vermos hoje. Terceiro ponto, o temor diante dos atributos de Deus. Romanos 11:33 traz uma palavra de encorajamento para mães cansadas. Boas novas para mães cansadas. O que diz Romanos 11:33? Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Mãe, curve-se diante da mente infinita do Senhor. Você não entende certas coisas a respeito dos seus filhos. Você não entende por que Deus permitiu que certas coisas acontecessem. Você não entende por que certas coisas são do jeito que são. Você não entende. Mas saiba que Deus sabe de absolutamente todas as coisas. Deus enxerga todo o cenário da história. Deus conhece tudo o que você é e todo o seu limite. Ele sabe a nossa estrutura, diz o salmista, e sabe que nós somos pó. O conhecimento de uma mãe aqui é um conhecimento cego, é um conhecimento limitado, é um conhecimento que é amarrado ao tempo e ao espaço. Então, abandone a culpa, abandone a voz que diz que você tinha que ter feito diferente. Você não teria como saber.
Deus conhece os seus tropeços, Deus conhece a sua estrutura, Ele sabe que você é pó, e você pode encontrar descanso para a alma quando você entende isso. Boas novas para mães cansadas diz respeito a entender que Deus entende você. Hebreus nos diz que Jesus é um sumo sacerdote que teve os mesmos problemas que nós tivemos, e Ele entende o que você está passando. Ele entende a sua falta de fé, e Ele tem poder de se compadecer de você, e não somente se compadecer de você, mas também interceder por você diante do Pai. Mãe, descanse, Jesus está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Mãe, quando você não sabe o que orar, o Espírito Santo vai munir você com as palavras certas. Às vezes você só sabe chorar, o Espírito Santo é poderoso e Ele ama uma mãe que está chorando, porque o amor que Ele tem por nós é um amor de mãe. Abandone a culpa. Ah, pastor, eu deveria ter feito diferente. Você não sabia. Deus não foi pego de surpresa pelo teu erro. Isso traz consolo para uma mãe cansada. Pastor, eu deveria ter feito diferente. Se eu tivesse dito isso para o meu filho, se eu tivesse feito diferente. Descansa. Você não tinha como saber. Deus conhece os teus tropeços. Sim ou não? Ele conhece os teus motivos corrompidos. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe que tu é pó. Mas Ele se move em direção a você com graça. Para os maiores problemas que nós podemos ter de pecado, a primeira resposta de Deus, sabe qual é? Eu te perdoo. E eu te dou graça. Se você está cansado, Ele diz, vem até mim. E é por isso que você não precisa também ter uma falsa presença, que é mais um ponto desse terceiro ponto. Arrependa-se da falsa presença. Querida, Deus preenche todo o universo para que você não precise tentar preencher todo o universo. Recentemente eu vi um produto para mães que têm filhos recém-nascidos, em que você coloca câmeras em toda a parte do quarto, ou em toda a parte da casa, e você tem aí 15 câmeras dentro da casa para você monitorar todos os passos da criança. As mães estão doidas, gente. É isso. Ao longo de 2000 anos de história da humanidade, nenhuma mãe precisou de 15 câmeras para cuidar da sua criança. É uma mania de controle, é uma mania de perseguição. Você quer monitorar todos os passos da sua criança, e o problema é quando isso sai do pré-natal. É quando a criança vai crescendo, ela se torna um adolescente, e você quer controlar todos os caminhos do adolescente, e depois ele se torna um adulto, e a mãe quer controlar todos os caminhos que aquela pessoa adulta funcional vai tomar na vida. Arrependa-se disso. Deus é aquele que preenche todos os cômodos da casa. Deus pode te revelar, inclusive, coisas que estão ocultas e escondidas. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus que mostre para você. Deus me aviva, Deus me renova, Deus me ajuda. Você que está criando um filho, você que está tendo um dilema com um filho, você precisa andar com Deus, senão o menino vai dar um nó em você. Ele vai. Você precisa andar com Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa que Deus mostre para você. Você precisa que Deus revele coisas para você. Você precisa andar com Deus para que Ele mostre e diga coisas para você. Deus está na sala. Deus está com o seu filho onde você não pode acompanhá-lo. Deus está nos confins das galáxias. Ele está totalmente presente nessa igreja. Louvado seja o seu santo nome. Ele nunca é diminuído. Mas nós criamos uma mentira. A mentira de que nós podemos estar em todos os lugares no lugar de Deus. Não, mãe. Às vezes a gente usa tecnologia, como eu acabei de dar esse exemplo. Nós usamos câmeras, nós usamos Family Link, nós usamos outros aplicativos. Nós queremos de alguma forma ajudá-los, outras vezes controlá-los. Nós tentamos focar na tela
e focar nos nossos filhos ao mesmo tempo. E o que acontece com as mães? Elas se cansam, porque Deus não nos chamou para exercermos esse tipo de controle. Somente Deus está em todos os lugares, e muitas vezes o resultado que pretendemos é nós confiarmos em Deus e colocarmos nas mãos dele. Mães se cansam porque querem ser Deus. Arrependa-se disso, minha irmã. Saiba que Deus pode cuidar dos seus muito melhor do que você jamais cuidaria. A única coisa que Ele pede para você é: vinde a mim. Você que está cansada, mãe, que está sobrecarregada, e receba esta boa nova. Que boa nova, pastor? Eu não vou deixar você, mãe. Eu não vou te abandonar. Eu vou estar com você, mãe, em todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Mães, recebam essa boa nova. Arrependa-se disso. Arrependa-se de querer ser Deus. Arrependa-se de querer controlar o que não lhe compete. E você que não é mãe, mas você é uma mulher controladora, de alguma forma, para com isso. Isso é uma mentira, é um engodo. Você não consegue controlar nem a sua própria vida. Você é incapaz de determinar o que vai acontecer ou os trilhos que a sua vida vai tomar. É muito melhor nós termos a paz de andar com o Senhor e fazer a nossa parte com fidelidade, glória a Deus por isso, mas confiar que o resultado está nas mãos de Deus. Quando você fizer isso, mãe, você vai receber uma boa nova, que vai fazer você descansar. Boas novas para mães cansadas é aquela notícia de que você não precisa ser controladora de todas as coisas. Você pode ser imperfeita, porque o seu Jesus é perfeito. E você pode dormir em paz, mãe, porque aquele que te guarda não dorme. Louvado seja o nome santo dele. Pastor Rick, isso é possível? É possível viver essa vida? É possível ter essa paz? É possível ter essa tranquilidade? É possível, pastor Rick, eu, como mãe, oferecer a minha família ao Senhor e consagrar a minha família ao Senhor? Sim, é possível. Saiba, mãe, o teu problema de estar cansada é porque você quer ser onipotente. Às vezes você quer, na melhor das intenções, usar um artifício errado para tentar alcançar uma finalidade boa, um resultado bom, mas não é assim que as coisas funcionam. Queridos, o Cristo perfeito, queridas, o Cristo perfeito foi esmagado debaixo da ira de Deus, para que você, imperfeita, pudesse receber o amor desse Deus. Jesus absorveu a condenação, criando um lugar de amor, onde eu e você, cansados, possamos ser recebidos, mesmo com as nossas imperfeições. Nós temos hoje liberdade para confiar, nós temos poder para confiar, porque Ele confiou em Deus até a morte, e morte de cruz. E hoje nós só podemos nos arrepender, abandonar o controle e descansar, porque Jesus já faz esse trabalho por nós. Por que você não precisa controlar as coisas? Porque Jesus controla. Jesus é Senhor. Jesus cuida de você e Jesus não vai te abandonar. E Ele sustenta o universo com a palavra do seu poder. Por isso, nós podemos ler este versículo com confiança. Vamos ler no 3? Vamos lá, gente, no 3? 1, 2, 3. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ler novamente? No 3? 1, 2, 3. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isto é boas novas para mães sobrecarregadas. Isto é boas novas para mães cansadas. Mãe, vem. Vem, mãe. Vem, você mãe, vem. Está cansada? Está cansada do filho criança? Vem. Está cansada do filho chato, adolescente? Vem. Você não consegue se comunicar? Vem. Aleluia. O menino não ouve o seu conselho? Vem. Você está cansada dos erros dos filhos adultos? Vem também.
deixa que eu cuido para você, deixa aqui na minha mão, deixa que eu vou cuidar você, e se você não conseguir mais caminhar, eu carrego você no meu colo. É isso que Jesus diz para as mães cansadas nessa noite, para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Cadê as mães intercessoras aqui? Digam amém. Cadê as mães crentes aqui? Digam amém. Irmã crente, hoje você foi lembrada do seu dever. Que dever, pastor? Primeiro, lembre-se, a cruz é o seu recipiente seguro, é o seu lugar seguro. Lembre-se, mãe, você que pertence a Jesus, para sempre, Jesus é por você e nunca contra você, para sempre, amém? Para sempre, mãe cansada, Jesus é por você, jamais contra você, para todo sempre, para toda a eternidade. Jesus nunca vai ser contra você, sempre por você. Ele é por nós, jamais contra nós. A cruz de Cristo, no meio da nossa dor, nos diz algo maravilhoso. O quê? Ela nos diz que esse poder invencível se move em favor de uma mãe cansada. E o que você não pode fazer pelo seu filho, a cruz de Cristo pode. E o que você não pode salvar no seu filho, Jesus pode. E se você clamar a Ele, Ele vai ouvir você. O poder se move em amor, e a cruz estabelece um lugar onde não há condenação. Saiba, mãe que tem filho pequeno, olha para mim agora. Os seus filhos um dia crescerão, e eles vão apontar falhas em vocês. Todo filho faz isso. Quando a gente é criança, a gente idealiza os nossos pais. O meu pai é meu herói. Isso é um fenômeno da psicologia. Todo mundo sabe que é assim que as coisas acontecem. Quando você é criança, você trata o seu pai como seu herói. Você trata a sua mãe como a sua heroína. Os seus maiores, os seus maiores referenciais. Quando os filhos se tornam adultos, você para de idealizar os seus pais e vocês começam a ver as imperfeições que eles têm no caráter e na criação de vocês. Todo mundo sabe que é assim. Hoje eu posso ver que teve coisas que meus pais criaram que foram errado. E todo pai tem isso. E um dia os filhos de vocês vão crescer e eles vão apontar suas falhas. Por quê? Porque nós não somos Deus. nós somos seres humanos quebrados. E sabe o que a nossa casa precisa? Mesmo que isso aconteça, mesmo que haja essas imperfeições, mesmo que nós não sejamos perfeitos, sabe o que a nossa casa precisa? Nós não precisamos de uma falsa perfeição. Sabe o que nós precisamos? De ver uma mãe com o coração pulsando por Jesus. Nós precisamos de uma mãe que, mesmo imperfeita, corre para um Jesus perfeito em oração e diz: Jesus, eu não consigo, mas eis-me aqui. O Senhor mandou eu vir, não foi? Então aqui estou eu. É disso que uma família precisa. E por último, um chamado à rendição. Jesus faz um apelo claro nessa noite. O apelo de abandonar as armas carnais. Mãe, pare de militar na força da carne. As mães precisam ser intercessoras. Mãe, você precisa ser uma intercessora. Você precisa ser louca por Jesus. Você precisa ser uma mulher que ora, uma mulher que intercede. Minha irmã, o mundo é muito cruel. Se você não se apegar com Jesus e colocar o seu filho na presença dele, não há garantia de que nós seremos bem-sucedidos. Você, mãe que é criança, você, mãe que tem filhos crianças, orem pelo seu filho criança. Se ele ainda não aceitou Jesus, não é porque ele é seu filho que ele aceitou Jesus já. A coisa mais importante, mãe, que você tem que fazer pelo seu filho criança é orar para que o novo nascimento aconteça na vida da criança. Você tem que orar pelo seu filho. Meus irmãos, eu já vi acontecer várias vezes. Aquela jovem que é uma jovem popular no colégio, ou é uma jovem muito bonita, e todos os meninos são afim dela, e ela quer entrar num casamento, e ela acha que o casamento vai ser aquele conto de fadas, e ela entra no casamento, e ela descobre bem rápido que ela precisa se apegar com Deus, senão o bicho vai pegar. E aquela menina que ela era tão confiante na sua beleza, começa a orar, porque ela tem que orar.
Porque Jesus precisa ajudar ela. Porque se Jesus não ajudar ela, ninguém vai ajudar ela. Eu já vi isso acontecer várias e várias e várias vezes. Pessoas que cresceram na sua caminhada pessoal achando que se bastariam. E quando entram numa família, entram num casamento, tem um filho problemático, começam a se jogar nos pés de Jesus bem rápido. E é isso que Jesus quer para cada um de nós. Você precisa buscar Deus. Nenhum dos filhos de vocês está isento de nada. De nada! Você que é mãe de criança, ore pela sua criança. Jesus, salva essa criança. Olha como ela é cheia de pecado, Jesus. Olha como ela tem os defeitos dela. Quem ensinou o seu filho a mentir? Ninguém! Ninguém ensina uma criança a mentir. A criança nasce assim. É a natureza pecaminosa dela. Quem ensinou o seu filho a invejar os outros? Ninguém! Isso é o que o seu filho é, e eu e todos nós. Ore por ele. Ore por ele. Ok? Você que é mãe de um filho adolescente, ore pelo seu filho adolescente. Jesus, segura essa criatura. Cuida dessa pessoa, desse meu filho. Acalma o coração dele. Tem uns filhos que são muito agitados. Ore para Jesus acalmar o coração dele. Deus, acalma o coração do meu filho. Faz ouvir a tua voz suave lá onde ele está. Acalma o coração dele. Cura o meu filho das paixões, liberta ele dos vícios e das paixões. Ore pelo seu filho. Mãe, ore por ele. Você que é mãe de filhos adultos, preste atenção. Ore pelos seus filhos adultos. Ore pelos seus filhos adultos e agora muito mais. Interceda diariamente por cada um deles. Mães cristãs, obrigatoriamente, têm que ser mulheres de oração. Obrigatoriamente. Ore pelos seus filhos adultos. Se eles forem casados, ore pelo casamento deles. Deus, segura o casamento deles. Meu Deus, livra eles do adultério. Livra o meu filho do adultério, Senhor. Livra o meu filho da mulher imoral. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Vocês concordam com o que eu estou pregando aqui? Orem pelos filhos de vocês. Deus, protege a minha filha do homem maligno. Protege a minha filha das vaidades. Orem pelos filhos de vocês. Lembrem-se, Deus chama você com um apelo muito claro. Para quê? Para você abandonar as armas carnais e lembrar que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Oração. O descanso que Deus promete para nós exige um passo difícil. Qual passo? O arrependimento. Você precisa, mãe, cair de joelhos hoje. Você só vai descansar, você que é uma mãe cansada, você só vai descansar quando você se ajoelhar. Você precisa se render e se arrepender de achar que sabe tudo. Você precisa se arrepender da sua vontade de manipular os outros ou de controlar o que não te compete. Você precisa confessar o seu cansaço absoluto, confessar a fadiga do seu corpo, confessar a sequidão da alma. Saia da arquibancada, saia de ser um espectador, uma espectadora, baixe os seus escudos terrenos, abandone a rebeldia de confiar em si própria. Receba o Espírito Santo. Mãe, receba o Espírito Santo. Que o Espírito Santo te encha nessa noite. Mãe, que o Espírito Santo te encha nessa noite. Que você seja renovada com um ânimo de esperança e de fé nessa noite, para a glória de Deus. E que você, mãe, se levante para marchar em vitória, para a glória de Deus. Aleluia. Agora levante sua mão com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo amém, amém e amém.